Olá, meu nome é Daniel dos Apóstolos, lembrando que o meu Apóstolos é apenas sobrenome. Se hoje em dia vier alguém falando que é apóstolo de Cristo, que é apóstolo da igreja, ou que seja, não é verdade, é mentiroso esse homem. Não acredite, não existe mais apóstolos no dia de hoje, tá bom? Eu queria falar sobre a salvação por graça, favor imerecido por meio da fé. E essa fé que não vem de nós é dom de Deus. E também falar sobre os combates que o irmão Paulo, o apóstolo Paulo, ele estava tendo ali em Corinto, em Gálatas. Em Gálatas, eles tinham se afastado de tal maneira que o apóstolo Paulo chega repreendendo ele já no capítulo 3, chama eles de insensatos, porque eles estavam voltando aos rudimentos das obras, da lei. Ou seja, todo o tempo eles estavam se desfazendo a cruz de Cristo. Como ele fala mais adiante em Gálatas, ele fala, se a salvação vem das obras, Cristo morreu em vão, morreu de balde. Ou seja, se a gente precisa de obra, tanto para ser salvo ou para se manter salvo, Cristo morreu em vão. E todavia a gente vê que tudo isso começa pelas dissensões, pelas divisões que já haviam acontecido. E também quero falar também sobre o batismo também, que não é uma necessidade para poder um cristão ser salvo o batismo. Sendo que o cristão deve ser batizado, sim. Um cristão deve ser batizado porque é uma ordenança de Deus. E agora nós entendemos que um cristão, ele não está debaixo da lei, mas agora também ele está morto para o pecado e vivo para Cristo. Ou seja, todas as ordenanças que Deus Pai ordena, ele deve cumprir, porque agora a sua vida está em Cristo Jesus. Então um cristão verdadeiro, por mais que errante ele seja, tropeçando, cambaleando, ele vai querer se acertar, ele vai querer andar certo na presença do Pai, sabendo que tem a salvação e sabendo que não perde a salvação, mas todavia se aperfeiçoando cada dia mais e mais, porque assim o nosso Senhor, ele quer, assim o nosso Deus e Pai também quer. Então assim a gente entende que somos um espelho, que devemos estar mantendo esse espelho límpido, limpo. Ele deve estar refletindo a imagem perfeita do nosso Senhor Jesus Cristo. E do mesmo jeito a gente sabe que nosso Senhor Jesus Cristo, ele foi perseguido, ele foi afligido, mas nunca, momento nenhum, ele levantou a mão contra ninguém, ele falou mal de ninguém. Nós sabemos que quando ele chamava a atenção de alguém, ele chamava a atenção de quem? Dos fariseus, dos saduceus, dos religiosos, porque nessas religiões que está o perigo, que mora o perigo de tudo. Quando há uma divisão, começam as divisões, as falsas doutrinas, os falsos irmãos, os falsos mestres, como o apóstolo Paulo já tinha falado, para a gente ficar precavido disso. Hoje em dia, a gente encontra já de cara, quando a gente fala igreja, a gente já imagina uma denominação qualquer. Então, a gente já vê que hoje esse mal já se espalhou de tal jeito que quando se fala igreja, você se imagina uma denominação. Você não consegue imaginar a igreja pura do começo da igreja mesmo, que era o quê? Não tinha nome igreja. A igreja ela se congregava ao nome de Cristo Jesus somente, e sem denominação nenhuma, sem levantar nenhuma segunda bandeira além da de Cristo. Era somente Cristo. E já começavam a ter dissensões entre eles. Eu vou ler aqui 1 Corinto, a partir do versículo 10. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que diga todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensão, antes sejais unidos
em um mesmo sentido, em um mesmo parecer. Então aqui o apóstolo Paulo está falando o quê? Que devem todos ter o mesmo que... tu vai em uma denominação, é uma doutrina, tu vai em outra, é outra doutrina, tu vai em outra, é outra doutrina. E certamente isso é falso, sabe? Porque a Bíblia é uma doutrina só. E todas elas cometem, a maioria, né, cometem o mesmo erro. O dízimo. Porque o dízimo não é da igreja. O dízimo, ele é o quê? Para Israel, quem cobrava o dízimo eram os levitas, que tinham a obrigação de cuidar do sacerdócio do povo. Mas agora Cristo é o nosso sacerdócio santo. Ou seja, o véu se rasgou, a gente pode chegar, a gente tem a permissão para chegar na presença do Pai. E a igreja tem coletas que são dadas de livre e espontânea vontade, de coração. Não é assim, eu vou dar coleta, eu vou contribuir aqui na igreja e o Senhor vai me abençoar. Não. Se você está pensando em fazer isso, também está errado. A coleta é uma coisa que você dá por querer, porque você quer ajudar um irmão. Você não é somente querer dar coleta na igreja, mas querer ajudar um irmão, querer fazer a sua parte para com a sua parte para com Deus, entendeu? Por quê? Porque a respeito de vós, irmãos, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé que há contendas entre vós. Que quero dizer com isto, que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós, ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que foi batizado em meu nome. E batizei também a família de Estefanas. Além deste, não sei se batizei algum outro, porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Então a gente consegue ver aqui em todo o tempo que o que Paulo estava brigando com ele por causa das divisões que tinham começado ali, e não tem a igreja não tem divisão. Esse negócio, eu sou da presbiteriana, eu sou Desamor, eu sou batista, eu sou Congregação Cristã no Brasil. Isso é uma coisa que divide a cristandade. Assim que começa a surgir outras doutrinas, falsas doutrinas. Primeiramente, uma pessoa, quando funda uma denominação, automaticamente ela está fundando uma seita, uma divisão. Ela está indo contra a palavra de Deus. Nenhum momento você vai encontrar na Bíblia falando para fazer, vou abrir uma nova igreja. A igreja é só uma. A igreja são todos os salvos por Cristo Jesus. Todos aquele que crê nele como seu único e suficiente Salvador. Esses são verdadeira igreja. Só que no meio da igreja está a cristandade. A cristandade, a gente está no meio da cristandade. Como assim cristandade? Tem um cristão que é o verdadeiro e tem a cristandade. E você não consegue distinguir um do outro, infelizmente. A gente pode até
olhar assim e falar, não, esse aí não é cristão, e não ter comunhão com a pessoa. Mas realmente no interior, no fundo do coração, a gente não consegue saber, porque só Deus conhece os corações. Então isso fica a critério do Senhor, se a pessoa é realmente um cristão ou não. Mas a pessoa deve ter a certeza no seu coração de que ela é salva por graça, por meio da fé, que essa fé não vem dela, é dom de Deus. Observa. E mais à frente, aqui o apóstolo Paulo, ele vem falando sobre que ele não batizou ninguém, que Deus não enviou ele para batizar, mas sim para evangelizar. Ele fala que batizou poucos. Ou seja, se a salvação, se o batismo faz parte da salvação, Paulo não estaria fazendo um serviço pela metade, meia boca. Ele teria que sair batizando todo mundo que ele evangelizasse e que falasse que cria. Então, automaticamente, vemos que o batismo ele deve ser feito. A pessoa que crê em Cristo deve ser batizada. Mas, todavia, não é o batismo que nos traz a salvação. Não é, me batizei, eu estou indo para a igreja, isso não quer dizer nada. O crer em Cristo Jesus é a pedra-chave, é o que dá a salvação, é o que nos alicerça no fundamento. Vamos ler aqui rapidinho em Atos 10, a partir do versículo 44. Atos 10, a partir do 44. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviram a palavra de Deus. Observa, Pedro ele estava expondo, o Evangelho, falando sobre Cristo Jesus para os do centurião Cornélio, para todos eles, a família dele, todos que estavam presentes. E quando ele estava falando isso, estou contando, falando sobre o Evangelho, contando que Cristo morreu por nós, caiu sobre eles todos, o Espírito Santo. Observa, atento-se a isso. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, para que os ouviram falar línguas e maravilharam e magnificaram a Deus. Respondeu então Pedro: Pode alguém, porventura, recusar a água para que não seja batizado? Estes que também receberam como vós o Espírito Santo, e mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então, rogando-lhes que ficassem com ele por ali por alguns dias. Então, nós vemos aqui que antes deles ser batizados, eles receberam o Espírito Santo. E agora, olha o mais importante, mais confirma lá que está escrito em Corinto 2, que eles falavam língua, e aqueles também falavam em língua. E observa que tinham alguns da circuncisão que acompanhavam Pedro. Eles eram testemunhas oculares das coisas que aconteciam. Como está em Romanos 9, a parte que Paulo cita Isaías, que me ouvirão
pela boca de outros povos em outras línguas. Ou seja, o dom de língua não é dom de língua de anjos, mas sim línguas estrangeiras, ou não línguas estranhas, mas línguas estrangeiras. E a gente pode confirmar isso lá em Atos 2, falando os apóstolos lá falando, Pedro falando, e todavia a gente vê que tá falando, deixando bem claro que cada um daqueles lá escutava na sua próprio idioma, Medo, Panfínia, Egito, Capadócia, e assim cada um ouvia falar em sua própria língua, e eles viam que aqueles homens eram indoutos, eram sem doutrina, era assim, sem estudo, eram pescadores, eram galileus, como eles falaram, e todavia eles falavam, glorificavam o nome de Deus na língua de cada um que estava ali, e observava aquilo admirado, e naquele dia foi convertido uns 30 mil, e assim, ou 10 mil, ou 30 mil, algo assim. Mas a gente consegue ver que tudo começa, o erro na cristandade começa o quê? As divisões. Porque quando se faz divisões, cada um faz a doutrina que quer, como pensa, como imagina. E o apóstolo Paulo, ele deixa bem claro que para não haver distensões, para cada um tenha um mesmo pensamento. Ou seja, o pensamento que muito tempo ficou esquecido é qual? Que breve voltará. A gente esperar a volta de Cristo entre as nuvens a qualquer momento. A gente não tem que esperar sinal de anticristo, a gente não tem que esperar outras coisas, mas sim a volta do nosso Senhor para nos encontrar com Ele nos ares, entre as nuvens. Ou seja, entre as nuvens vai ser um evento escondido. O povo que vai ficar aqui, os falsos cristãos que ainda vão permanecer, esses sim que vão passar pela grande tribulação, e aqueles que não ouviram o evangelho, eles vão receber a pregação do evangelho do reino, que agora está pausado por enquanto, mas todavia todos terão. A gente sabe que o Senhor salvará o remanescente judeu. Se aqueles dias não se fosse abreviado, nenhuma carne salvaria, ninguém se salvaria, porque todos eles vão ter que perseverar durante esses 7 anos de tribulação, do princípio das dores, 6 anos e meio, e 6 anos e meio de princípio das dores, e 6 anos e meio da grande tribulação. Mas a gente vê ali que se Deus não abrisse aqueles dias, até mesmo os escolhidos não conseguiriam chegar, mas Deus faz tudo perfeito. Então a gente sabe já que aqueles dias vão ser abreviados, mas a igreja já não vai estar mais aqui, certamente, porque Cristo já disse que cedo vem, e quando o Senhor descer aqui na terra para o milênio, ele vai descer, vai pisar aqui na terra. O Monte das Oliveiras, ele vai ser dividido em 2. Então a gente tem que entender muito bem que vai vir o Senhor 2 vezes. Uma, ele não vem e pisa aqui na terra, ele vem encontrar a noiva dele nas nuvens, ou seja, a igreja. E na outra, realmente, ele vem para a terra, desce, acaba com o anticristo, com a besta, para estabelecer o seu reino. Aí sim. E muitas vezes os cristãos se afastam dessas coisas, se atentando para as coisas terrenas, somente porque querem usufruir das coisas que a terra tem para oferecer, e não automaticamente esperando o seu Senhor, desfrutando já de uma plena salvação, de um pleno e delicioso regozijo. Só que a gente não se regozija em nós mesmos, nos regozijamos no nosso Senhor. Não ganhamos glória nenhuma,
porque não fazemos nada para ser salvos, além de crer, e mesmo assim, se cremos, não cremos por nós mesmos, porque recebemos a fé que é dom de Deus, do próprio Deus, o nosso Pai agora, que nos guarda, nos fortalece e nos guarda, porque Ele fala, o seu Filho fala que ninguém pode arrebatar uma ovelha da mão do seu Pai, que seu Pai que mais deu é maior que todos, e ninguém pode, ninguém. Então, creia somente em Cristo, se atente à lei das Escrituras, busque a entender, observa, toda a Bíblia é boa para a gente ler, para a gente, sabe, se aprender mais e mais, se aprofundar, mas entenda que a igreja, ela começa em 2 de Atos, e só a partir de quando Paulo é chamado ao Evangelho, é que o Senhor instrui Paulo e dá a ele os pontos de doutrinas, como a igreja deve proceder. Todavia, a gente vê que os outros apóstolos estavam indo para os judeus e Paulo estava responsável pela incircuncisão, ou seja, por nós que somos incircuncisos, mas agora a circuncisão no coração, a circuncisão que vem de Deus, a circuncisão que é espiritual, não é carnal, não é a que tira a carne, a circuncisão que nos liberta do pecado, a circuncisão que divide a gente em saber que somos pecadores, temos a natureza pecadora, mas sabemos que não vai ser mais imputado a nós esses pecados, porque Cristo já morreu no nosso lugar, já morreu nos nossos pecados. Mas, todavia, um cristão verdadeiro, ele não vai querer andar em pecado. Ele vai querer cada vez se limpar mais e mais, porque agora ele é nova criatura. Ele é gerado de Deus, nascido de Deus, tá bom? Crê em Deus todo tempo, crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Se você acha que tem que fazer algo para se salvar ou algo para se manter salvo, saiba que você está cometendo um erro muito grave na presença de Deus Pai, porquanto você está dizendo que só Jesus Cristo é pouco para poder se salvar. Se você fizer algo, o Jesus Cristo não vai ter o poder de te guardar, mas todavia é somente por fé, e a fé é dom de Deus, tá bom? Fique com Deus, amém, creia em Cristo Jesus.